Olá, meu nome é Camille Vitória. Oi, eu me chamo Argiton. Bom, e eu, qual hoje falo, é Matheus. Então sejam todos muito bem-vindos nesse nosso trabalho, nessa nossa conversa sobre gestão ambiental. Então eu espero que cada um de vocês estejam bem quentinhos, bem confortáveis, porque hoje a nossa conversa vai ser longa, séria, mas também muito produtiva. Bom, e agora a gente já vai começar com um tema bastante específico, que é o meio ambiente como recipiente de resíduo. Bom, nós, como seres humanos, a gente retira do meio ambiente vários recursos para prover a nossa subsistência, né? E a gente devolve somente as sobras. No ambiente natural, as sobras de um organismo são restos que, ao se decomporem, né, devolvem ao ambiente elementos químicos que serão absorvidos por outros seres vivos, de modo que nada se perde. O mesmo acontece com as sobras das atividades humanas, que é a poluição. Poluir é sujar, é corromper, contaminar, degradar, manchar. E a poluição é o ato ou efeito de poluir. A poluição é um dos aspectos mais visíveis dos problemas ambientais, pois ela não respeita fronteiras entre países e regiões. Os poluentes podem ser gerados por fontes naturais, como fumaça, né, que vem dali do fogo, né, também liberada em queimadas espontâneas, as cinzas vulcânicas e as tempestades marítimas carregadas de sais. Porém, os poluentes gerados por fontes antropogênicas são os que mais causam maiores problemas ambientais. E as fontes antropogênicas podem ser identificadas pelos setores das atividades humanas, por nossas ações, como na agropecuária, na mineração, no transportes, nas indústrias e nos serviços de saúde também, dentre outros. Poluentes são chamados de primários quando emitidos diretamente por uma fonte geradora ou atingem o meio imediato da forma como foram emitidos. Já poluentes secundários são substâncias nocivas ao meio ambiente que resultam da reação ou combinação de poluentes primário ou destes com substâncias constituintes do meio receptor. Um exemplo é o óxido nítrico, que é um poluente primário gerado na queima de combustíveis fósseis, que diante da luz solar reage com o oxigênio do ar, formando o dióxido de nitrogênio, que é um poluente altamente nocivo ao meio ambiente. Conforme os tipos de poluentes, a poluição pode ser biológica, físico-química, radioativa, sonora, entre outras. Poluição. Alguns critérios de classificação. Fontes de poluição. Origem pode ser natural ou antropogênicas. Fonte móvel, fixa ou estacionária. Emissão pode ser pontual ou difusa. Poluentes: físico, físico-químico, biológicos, radioativos, sonoros e etc. Atividades humanas, agrícola, geração de energia, mineração, indústria, saúde e transportes. Meio receptor imediato, que é pelo ar, pela água e pelo solo. O final, que são pelos organismos, materiais e ecossistemas. Impactos sobre o meio ambiente. O alcance pode ser local, regional e global. Os danos podem afetar os humanos com toxicidades agudas ou crônicas, e alterações genéticas. Podem afetar a flora, fauna e aos solos. Os materiais, construções, equipamentos, monumentos, sítios históricos e arqueológicos. Os tipos de impactos podem ser eutrofização, acidificação, destruição da camada de ozônio, perda da biodiversidade e aquecimento global e etc. A sujeira deixada numa praia depois de um fim de semana, o lixo que se espalha pelas ruas e beira de estradas, as partículas de fertilizantes agrícolas carregadas pelas chuvas e as milhares de substâncias e desprendidas de produtos de uso cotidiano são exemplos de poluição por fontes difusas. Exemplos de poluentes típicos de setores relacionados. Alguns exemplos: agropecuária, metano, dióxido de carbono, compostos orgânicos voláteis e outros que prejudicam a agropecuária. Mineração, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxidos de enxofre e outros.
A permanência de um poluente no meio ambiente depende de suas características físico-químicas, bem como das características do meio ambiente, como a umidade, luminosidade, grau de acidez, etc. Diferentes combinações dessas características geram diferentes trajetórias dos poluentes desde o seu lançamento no meio ambiente imediato até a sua eliminação através da degradação natural. E com isso, uma embalagem que é jogada ao solo. Ela reage com os anos, vem a se transformar em óxido de ferro, que é uma substância inofensiva, completamente inofensiva ao meio ambiente. Agora, quando se trata dos plásticos, minha gente, por serem inertes, elas podem permanecer no solo por algumas dezenas de anos ou até mesmo chega a durar séculos. A gente pode citar também as dioxinas, aldrin e outros poluentes orgânicos persistentes, independente do meio em que são lançados nas águas, no ar ou até mesmo no solo, por serem altamente solúveis em lipídios, né? São facilmente absorvidos pelas células gordurosas dos organismos vivos, transmitindo através da cadeia alimentar, que acaba causando grandes danos como o câncer e alterações genéricas também. Os danos provocados pela poluição também afetam os ecossistemas e, portanto, os recursos naturais e artificialmente a cadeia alimentar, provocando danos nos ecossistemas. Suas principais causas antrópicas são as emissões de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que reagem com outros componentes do ar, formando o ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso, que em contato com o solo dificulta a absorção de nutrientes pelas plantas e exige mais insumos agrícolas para corrigir os solos. Sem o processo de tratar e dispor os poluentes, a opacidade do tema de sustentar a vida certamente já teria entrado em colapso. A contribuição da ciência e tecnologia tem sido significativa, porém, questões de ordem política, econômica, social e cultural que estão na raiz dos problemas ambientais retardam que inviabilizam a adoção de soluções. Todas essas questões devem ser consideradas quando se pretende enfrentar os problemas ambientais, e isso o que se denomina gestão ambiental. Os termos administração, gestão do meio ambiente ou simplesmente gestão ambiental serão aqui entendidos como diretrizes e como planejamento, direção, controle e alocação de recursos e outras, realizadas com o objetivo de obtenção de efeitos positivos sobre o meio ambiente, que pode ou elimina os danos ou problemas causados pelas ações humanas, que evitando que elas surjam. As atividades que, de modo geral, visam proteger o meio ambiente das consequências das próprias ações humanas podem ser observadas em tempos mais remotos, como as medidas proibindo serras hidráulicas na Inglaterra no século XIV e leis para proteger as florestas e as águas, um exemplo do século XVII. Na França, um fim um fim de resolver as questões da escassez de madeira, conforme citadas por Acott. Bom, gente, o ACOT, ele se denomina esses primeiros atos de defesa da natureza como proteção dos gerentes, pois não eram especiais de uma preocupação com a natureza por ela mesma, mas do interesse em manter os recursos do país, tendo em vista sua utilização como ações para combater a limitação, só continuar a partir da Revolução Industrial, embora desde a antiguidade diversificada passada sido tentadas para mover o lixo urbano que infestavam as ruas das cidades, prejudicando aqueles que habitam lá, né, a saúde de seus habitantes. A preocupação com o meio ambiente, antes restrita a pequenos grupos de artistas, cientistas e alguns políticos, atingiu também amplos setores da população de praticamente todo o mundo, dado o elevado grau de degradação, absorvendo em todas, literalmente em todas as partes do planeta, gente.
As informações sobre as consequências das contaminações, através de pesquisas divulgadas pela grande imprensa, são uma constante antes das últimas décadas, de modo que dificilmente alguém minimamente letrado desconhece a existência de problemas ambientais, principalmente os obrigados pois estes são os que afetam mais diretamente as pessoas. As últimas décadas do século XX foram particularmente ricas em denúncias e debates sobre problemas ambientais detectados por pesquisadores dos mais variados campos do conhecimento, como a luta contra o DDT, que até então era considerado um grande benfeitor da humanidade, combate às pragas agrícolas e aos vetores da malária e de outras doenças. O contingente de pessoas preocupadas com o meio ambiente, que já é significativo, tende a crescer ainda mais à medida que as crianças se dão conta que os problemas ambientais não só afetam a qualidade de vida atual, mas comprometem a sobrevivência da própria humanidade. A expressão gestão ambiental se aplica a uma grande variedade de iniciativas a qualquer tipo de problema ambiental que possa vir a existir. Na origem da gestão ambiental, temos ações ambientais do governo para enfrentar diversos problemas, como a escassez de produtos e entre outros. Com o passar do tempo, outras questões ambientais foram sendo consideradas por outros agentes e com alcances diferentes. Bom, e com isso, é importante que a gente saiba que qualquer proposta de gestão ambiental inclui no mínimo três tipos de dimensões, que são elas, a dimensão espacial, que é da área na qual se espera que as ações ambientais tenham a eficácia esperada, né? A outra é a dimensão temática, que delimita as questões ambientais, às quais as ações se destinam. E por último, a dimensão institucional, que é relativa aos agentes que tomaram as iniciativas da gestão. Podemos também acrescentar a essas dimensões a filosofia, que trata da visão do mundo e principalmente utiliza a relação do ser humano com a natureza. E que isso também é questão que sempre estiveram entre as principais preocupações do ser humano, né, desde muito tempo, e cujas respostas foram e continuam sendo as mais variadas, gerando diferentes posicionamentos e propostas que estão ligadas ao universo, ao ser humano e aos demais seres vivos e não vivos da natureza. Apesar da variedade de posicionamentos sobre a gestão ambiental, pode-se pensar em duas grandes vertentes situadas em polos extremos. Em uma, em uma ponta, encontram-se as posições antropocêntricas extremadas, que se tem a ideia de que a natureza só tem valor enquanto é usada como um instrumento dos seres humanos, e estes possuem direitos absolutos sobre ela. Existe ainda a concepção de um ser humano separado da natureza, onde ele teria o direito de ser o seu senhor e de utilizá-la ao seu benefício. Em termos gerais, os antropocêntricos mais extremados não se preocupam com a natureza e o seu consumo, pois o importante para eles são as necessidades humanas, sejam elas essenciais ou não. Contrariando essa ideia estão as posições ecocêntricas extremadas, que atribuem à natureza e aos seus elementos um valor indescritível e independente de qualquer apreciação humana. Desta forma, os humanos não possuem nenhum direito sobre seus recursos. Uma das ideias principais desse posicionamento é que todos os organismos, inclusive os seres humanos, fazem parte da natureza. Os que defendem essa tese se baseiam na ideia de que todos os seres vivos de um ecossistema são interdependentes e, por isso, nenhuma espécie pode ser superior às demais, nem mesmo os humanos. Essa visão de mundo sugere o uso mínimo de recursos para não afetar a capacidade de regeneração do meio ambiente, algo que só seria possível modificando significativamente os hábitos de consumo para restringi-los às necessidades humanas básicas. Bom, e entre esses extremos, a gente encontra as abordagens socioambientais que reconhecem o valor indescritível da natureza, mas admite
que ela deve ser usada para atender apenas às necessidades humanas presentes e futuras. E por isso, essa busca de sistemas de produção e consumo sustentáveis estendidos como aqueles que procuram entender as necessidades humanas, respeitando as limitações do meio ambiente, para que a gente não possa vir degradar ou até mesmo fazer coisas com que a gente que vai acabar colhendo, né? Então, essa base a gente deve trazer para nós mesmos, porque nós vivemos nesse ambiente, nesse meio ambiente, na qual tudo que a gente faz, na qual tudo que a gente tira ou coloca, acaba voltando completamente para a gente, para nós mesmos. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que cada um de vocês tenham gostado desse papo. Espero que vocês também tenham conseguido tirar alguns elementos assim principais, né? Que vocês também possam vir a aderir na vida de vocês, esses conhecimentos que vocês acabaram adquirindo aqui. Eu espero. Então, até a próxima e espero que vocês também tenham gostado nesse nosso segundo A Logicast. Então, até a próxima, gente. Beijo!